Eu sou o professor Eduardo, vou responder essa questão da banca FGV, tá bom? Sobre circuitos. Aqui diz o seguinte: no trecho de circuito esquematizado na figura a seguir, a intensidade que percorre o resistor de 2 ohms ligado entre os pontos J e K é de 1 ampere. Então ele está dizendo que nesses pontos aqui nós temos a correntezinha que está passando aqui de 1 ampere. Perfeito. A potência total consumida pelos resistores entre A e B é de... Então, eu quero saber qual é a potência total. Como que vamos responder? Primeiro é importante entender o seguinte, pessoal, que esses circuitos aqui, esses resistores que estão aqui nessa parte aberta, eles não vão ser úteis para nada, tá bom? Então, a gente pode descartar eles. Então, eu vou aqui apagar, tá? Estou apagando eles aqui porque não vão servir para nada, para facilitar o nosso entendimento. Ao fazer isso, vocês podem perceber que o circuito agora que temos é um circuito, ó, que é em série, tá? E o circuito em série é só somar eles, tá bom? Então a gente só vai somar esses circuitos em série. Então eu vou somar 2 mais 2 mais 2. Pronto, dá um total ok de 6. Então eu vou redesenhar esse circuito agora, ou seja, essa parte aqui, pessoal, essa parte aqui agora ela não existe mais, tá bom? Vai ter um circuito que vai ficar em paralelo com esse 3 aqui, tá? Então eu vou mostrar isso aqui para vocês, que vai ser o valor de 6. Bora lá. Então aqui está o circuito. Como eu falei para vocês que iria redesenhar, ó, perceba que eu vou aqui fazer o seguinte. Eu vou apagar essa parte, vou apagar a parte da corrente, tá bom? Então eu vou tirar esse ponto JK, não nos interessa. E aqui a resistência foi uma resistência de 6 que ficou, né? Que a gente fez o cálculo agora, ficou uma resistência de 6 ohms, tá? Aqui é o resistor, aqui é a ligação, ficou assim, combinado? Após ter ficado dessa forma em paralelo com esse, a gente usa aquela forma da resistência equivalente quando é em paralelo, que é o produto de, vamos supor, R1, eu vou botar aqui R1 vezes R2 dividido pela soma de R1 mais R2, tá? Então, como que vai ser então ficar aqui? Resistência equivalente, essa fórmula é para circuito quando é em paralelo, tá bom? Em série é só somar direto. Então, eu vou pegar 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Aqui 3 vezes 6 dá 18 e aqui vai dar 9. 18 dividido por 9 vai dar 2. Então, a resistência equivalente é igual a 2 ohms, tá bom? Então, a resistência é 2 ohms. O que que vai acontecer então? Agora eu vou ter um novo circuito em série, tá? Ou seja, esse daqui agora vai ficar em série, vai ser um valor de 2 ohms que eu vou colocar bem aqui, tá? Eu vou colocar bem aqui 2 ohms e vai ficar em série. Então, de novo, redesenhando, só um momento. O que que vai acontecer aqui? Eu vou apagar essa parte todinha aqui, pessoal. Vou apagar essa parte aqui, vou apagar aqui. Então, o que que vai acontecer aqui? Então, aqui eu tenho um de 2, tá? Perdão, só um momento. Aqui, isso. Sobrou de 2. Veja que está em série, tá? É um circuito em série. Então, eu já sei, 2 mais 2 mais 2 vai dar 6, tá? Então, ou seja, a minha resistência equivalente vai ser 6, que vai ficar paralelo com esse 3. Então, eu tenho uma resistência equivalente, que vai dar um total de 6, tá? Então eu vou redesenhar aqui mesmo, que já dá de fazer, ó. Aqui eu tenho o ponto B, tá? Faço isso daqui rapidinho. Aqui eu tenho o ponto A, fazendo o circuito aqui, tá? Vai ficar essa expressão aqui. Como eu sei que vai dar 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui, é só somar. Então minha resistência equivalente no fim de tudo vai dar 6 ohms, tá? Então, a resistência de 6 ohms. Perfeito. Então, eu achei essa resistência equivalente. Mas não é só a resistência, né? Nós também temos que achar a corrente total do circuito para poder depois fazer o cálculo, né? Para achar a potência. Como que vamos fazer isso, então? Vamos voltar de novo para o esquema aqui, tá? Para esse esqueminha. Presta bastante atenção.
o que é que vai acontecer de fato? Eu sei que aqui, na verdade, tem uma corrente de 1 ampere, tá bom? Beleza. E esse circuito, nós vimos que esse com esse é um circuito em série. Ou seja, nós sabemos que esse daqui não existe mais, tá? Esse daqui não existe, não nos serve e é em série. Se eu somar esse em série, nós já vimos que dá o total da resistência dele vai dar 6 ohms, né? Então vai dar 6 ohms. Perfeito. O que é que vai acontecer? Nós sabemos que a tensão é U igual a R vezes I, tá? Eu sei que o R é 6, o I é 1, que está passando 1 ampere. Então vai dar um total de 6 volts. 6 volts. Por que eu fiz esse cálculo? Porque esse aqui vai ficar em paralelo com esse daqui que eu já mostrei para vocês no circuito, aqui ó. Que eles vão ficar em paralelo. Esse daqui fica em paralelo com esse, então aqui também vai estar passando uma tensão de 6 volts. Então, é só fazer a análise agora aqui. Então, se vai estar passando uma tensão de 6 volts, bem aqui, deixa eu mostrar. Então, aqui vai estar passando 6 volts. Eu tenho como calcular a minha corrente que está associada aqui. É 6 volts. Perfeito? Como que eu vou fazer o cálculo de novo? Usando a fórmula da tensão, ou seja, 6 é igual a o R, que é quanto? O R é 3, e eu vou achar o valor de I. Então, I vai ficar igual a 6 dividido por 3, que vai dar 2 amperes. 2 amperes. Então, pronto. Então, eu sei que aqui tem uma corrente de 2 amperes passando por aqui. Isso é importante porque se aqui tem 1 e aqui tem 2, então aqui na lei dos nós significa que aqui tinha 3, tá bom? Que a soma da quantidade de corrente que entra é igual à soma da quantidade de corrente que sai. Entrou 3, saiu 2 mais 1. Então, nós temos um total de 3 aqui. Perfeito? Então, essa situação, ok, já ficou resolvida. Então, vamos continuar agora o raciocínio, tá bom? E como assim? Nós sabemos que aqui, né, que isso daqui também somando esse, vai ficar 6. Esse 6 vai ficar paralelo aqui, ok. Só que qual é o porém? Agora a corrente que está aqui, visivelmente, é uma corrente de 3 amperes, não é? Então eu uso a fórmula de novo da tensão. U é igual a R vezes I. Então, U é igual a quanto? O R é 6. O I é 3. 6 vezes 3 vai dar 18. Então, eu tenho uma tensão de 18 volts. Por que é importante? Então, eu sei se é paralelo. Então, significa que eu vou ter uma tensão de 18 volts aqui. Eu tendo essa tensão de 18 volts, eu já sei o seguinte. Essa forma é U igual a R vezes I. Significa o quê, de fato? Significa que aqui é 18. O R, perceba que o primeiro aqui é 2 e o I vai ser 1. Ou o I aqui. Aí eu vou fazer o cálculo. 18 dividido por 2 vai dar 9 amperes. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que aqui está passando uma corrente de 9 amperes. Faz sentido? Faz. Porque quando entrar aqui, vai ser dividido. Vai ficar 6 para cá e justamente os 3 amperes para cá. Lei dos nós. Né? A soma da quantidade que entra é igual à soma da quantidade que sai. Então, se entrou 9, tá bom? Dividiu 6 para cá e 3 para cá. Então, dá certinho, pessoal. Aí, como que eu vou fazer agora para finalizar meu cálculo? É só isso daqui. A tensão é o que? A potência é igual à resistência vezes a corrente ao quadrado. Eu sei que a resistência equivalente, o total deu 6, que está aqui, ó, mostrado, vezes a corrente que deu 9, que acabamos de calcular. Então, vai ser o seguinte, vai ser 6 vezes 81. Aí vamos fazer o cálculo. 6 vezes 1 eu sei que é 6, ok? 6.
6 vezes 8, 48. Então, 486 watts é a minha potência. Vamos procurar lá na alternativa se tem ela, fazendo favor. Só um momento, tem a letra D. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Um grande abraço.